Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Hoje eu queria fazer uma reflexão de uma frase que não foi dita por nenhum filósofo, nenhum avatar, nenhum mestre espiritual. Ela foi dita por Michael Phelps, um grande medalhista olímpico, um grande atleta. E é uma frase que parece até frase simples, motivacional, né? Mas ela tem muita coisa por trás. Ele disse: não se imponha limites. Sonhe alto para você chegar cada vez mais distante. E essa frase eu parei para prestar atenção e ver que não era só simplesmente uma frase de um esportista sobre um campeonato. É uma frase muito profunda sobre a nossa vida, sobre a nossa forma de viver. E a pergunta é sobre limites, né? O que são limites? De onde vêm esses limites? Porque todos nós nos colocamos limites, consciente ou inconsciente. Aquilo que não podemos e aquilo que podemos, e vamos nos definindo dessa forma. Mas de onde vêm esses limites? Se a gente pensar numa criança que acabou de nascer, ela não tem limites. Se você observar uma criança que está crescendo, desenvolvendo, ela não tem limites. Ela acredita que ela pode tudo, que ela consegue tudo. Então, quer dizer, a gente não veio com esse software ou hardware, o que é que seja, de limitação em nós, né? Nós viemos com a possibilidade infinita, como o universo, como Deus, que são infinitos, são divinos. E de onde vêm esses limites que nós vamos colocando? Eu fiquei pensando e vem das pessoas que nos colocam esses limites e nós aceitamos. Você não pode, você não consegue, você não é. Vem de nós mesmos comparando com os outros. O outro é melhor, o outro tem, o outro pode, o outro consegue. Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. De professores, pais, vizinhos, mestres, amigos, colegas que vão ditando para nós as nossas limitações, os nossos desafios e experiências nesse planeta para nos desenvolvermos, aprendermos, evoluirmos, e que vamos deixando isso também ser dados, informações que nos limitam, sendo que isso veio de fora e não de dentro. E nós criamos esses limites internamente. Existem várias frases, vários filósofos e avatares, talvez eu não vou lembrar o nome de todos, né? Tem o Maharaj, que dizia que existem muitos pecados no mundo, né? Em vários livros existem pecados. Eu não vou entrar nesse mérito de discutir o que é pecado, o que não é pecado, já que estamos aqui para errar e aprender, né? Mas colocam muitos pecados que podem ser considerados como são. Mas o maior pecado para ele é nós, seres humanos, nos identificarmos, pensarmos que somos fracos, incapazes, incapacitados, dentro dessa infinitude, né? Desse infinito que é o universo e que é o divino. Nós acreditamos, para quem crê em vida eterna, quem crê em espírito, em reencarnação, ou quem crê em Deus, nessa grandiosidade, que Deus sabe de tudo, que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele saiba. Olha o universo, olha o planeta Terra, olha como é grande, como não tem limites, as possibilidades. Os seres humanos provam que não há limites para muita coisa. E mesmo assim, nós acreditamos que o universo é infinito, que Deus é infinito, que somos filhos de Deus, feito em imagem e semelhança de Deus, mas não acreditamos que nós somos infinitos, que nós somos ilimitados. Nós colocamos limites de várias e várias formas. E quantos já falaram sobre limites? Jesus, né? Se você tiver fé como um grão de mostarda, nada será impossível. Ele disse nada, não disse alguma coisa, ele disse nada será impossível. Paulo, se não me engano, nas cartas aos Romanos também, tudo posso naquele que me fortalece. De novo, ele disse tudo, ele não disse alguma coisa, tudo posso naquele que me fortalece. Então temos fé em muita coisa, mas não temos fé em nós mesmos, naquilo que nós podemos, aonde podemos chegar, onde podemos alcançar. E por que essa falta de fé em nós mesmos? Abi Arabi, se não me engano, é um grande místico, não vou lembrar de que século agora, e ele disse uma coisa muito bonita, que o nosso coração é o espelho de Deus, e Deus é ilimitado. Então quer dizer que esse espelho, que é o nosso coração, não deveria ter borda, não deveria ter moldura. Ele é infinito, ele é ilimitado. Mas de onde vem essa moldura, essa borda, nesse coração que é o espelho de Deus em nós mesmos? Ela surge do ego. E é o nome que estou dando, queira dar o nome que você quiser. Isso que nos limita.
dessas crenças, traumas, verdades, dessa fé que nós colocamos em nossas limitações. Temos fé, acreditamos tanto em Deus, no infinito, no cosmos, em tanta coisa, mas também acreditamos demais que nós não podemos. E o ego não se identifica com aquilo que você pode ser, com a sua fé, com aquilo que você acredita. O ego se identifica e se limita e se fortalece e se desenha através daquilo que você não pode ser, daquilo que você não é, daquilo que você não consegue. E aí ele vai te identificando com isso, e você se identifica com essa impossibilidade. Isso só traz sofrimento, só traz falta de possibilidades de uma nova realidade. E nós vamos nos limitando, nos incapacitando, deixando de fazer aquilo que nós poderíamos fazer. E aí você quer ir para a ciência agora? Vamos falar de Joe Dispenza. Ele já comprovou, esse neurocientista, de várias formas, que nós repetimos o que nós fizemos ontem. 70%, 90% dos nossos pensamentos. Mas aquilo que nós pensamos, nós sentimos. E aquilo que nós sentimos, nós fazemos, expressamos para o mundo. Então eu acabo todos os dias sendo a mesma coisa, essa limitação, essa impossibilidade, todos os dias. Mas o legal é que isso pode mudar, que isso tem possibilidade de ser transformado. Ele provou através de várias e várias pessoas que chegaram em momentos, em situações com doenças que não podiam ser curadas, que não tinham mais jeito, pessoas que não andavam, pessoas que tinham problemas que há décadas, não conseguiam mudar aquilo. E através de uma vontade, de um novo estado, de meditações, de um novo olhar, de trazer uma nova realidade, em semanas transformaram as suas vidas. Então, quando você começa a mudar e transformar tudo isso, você traz uma nova realidade, você começa a acreditar que é possível. E eu tenho vários exemplos, né? Assisti 2 vezes a palestra do Wilson Júnior, grande amigo, grande irmão. Sofreu um acidente de mountain bike, era atleta da seleção brasileira. Passaram uma cerca no meio de uma descida na montanha, no treino. Ele não viu, caiu. E quando acordou, e aí tem uma longa história linda essa palestra dele, ele não conseguia mexer nem o braço nem as pernas. Foi logo levado para o hospital, também uma obra divina ter encontrado ele no meio do mato. E aí já colocaram um pino no pescoço, ó, você não anda nunca mais, você não anda nunca mais, você não anda nunca mais. Ele não acreditou, ele não aceitou isso. E foi uma luta para encontrar alguém, uma fisioterapeuta, que junto com ele acreditasse que era possível reverter esse quadro. E ele reverteu, se não me engano, em 2 anos, ou até um pouco menos, ele já estava caminhando. E hoje ele está correndo, voltou a andar de bicicleta e quer mostrar para o mundo que é possível. E os médicos estão intrigados, porque quando a gente tem algum movimento no corpo, o nosso cérebro acende, né, num teste de leitura do cérebro. E ali não acende nada no cérebro. E eles vão, da onde vem essa energia, da onde vem esses impulsos elétricos para poder fazer esse movimento do corpo dele. Talvez do coração, que nós já descobrimos que tem um campo eletromagnético maior do que o do cérebro e tem neurônios do coração. Talvez do intestino, que também tem neurônios, nós descobrimos agora. Então olha essa infinitude, esse infinito, várias e várias possibilidades que nós conseguimos, se nós queremos, nos determinarmos a fazer. Porque o hábito são conexões neurais, então são repetições de pensamentos que criam fisicamente no nosso cérebro caminhos, avenidas, estradas de conexão para que a gente faça no automático aquilo que nós fazemos todos os dias, para não gastar energia. Já falei isso várias vezes nos outros vídeos. Mas é possível criar novas vias, criar novos caminhos neurais, através de novos hábitos, novas práticas, vontade de fazer diferente. Aí se vamos para a física quântica, de novo, tudo é onda. São infinitas possibilidades que estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. A tal da sobreposição, todas as partículas estão em todos os lugares ao mesmo tempo, com várias possibilidades. E o que muda isso é o observador. E quem é esse observador que está observando essa possível realidade agora? Você acordou hoje de manhã. Quem é o observador que está observando o seu dia? E esse observador vai desencadear
Um dia diferente ou não, uma semana diferente ou não, um mês diferente ou não, um ano diferente ou não, uma vida diferente ou não, conforme o seu estado. Conforme essa frequência, porque tudo é frequência. Para que você possa criar novas trilhas neurais e nesse invisível que existe, que a gente não enxerga, novas possibilidades. Eu não estou falando de você ficar meditando para cair um cheque de $1 milhão no seu colo, não é isso. É estado de ser, é frequência. Alan James, um grande escritor inglês, escreveu: o homem não é aquilo que deseja, o homem é aquilo que ele é. Então o que vai chegar para você não é o que você deseja, é o que você é. E esse é o estado de frequência. Então o sonhar não é só sonhar longe e distante, é o sonhar sendo agora. E essa é a diferença. Porque duas pessoas podem desejar a mesma coisa, mas um vibra na escassez, de que eu não tenho, de que está longe, eu não sei se eu consigo, será que eu consigo? Oh meu Deus, eu quero isso, quero, mas está longe, é escasso, e você está mandando isso para o universo que você não tem, que talvez você não é capaz, você não pode. E o outro quer isso também, mas ele começa a viver agora, ele começa a ter atitudes e comportamentos como se já fosse, como se já é agora, porque é agora o que a gente tem. Então é frequência, é vibração, é estado de ser. William James, se eu não estiver falando o nome errado, o grande pai da psicologia moderna americana, no século XIX falou, a maior descoberta da geração dele foi que é possível mudar a sua vida mudando a mentalidade, mudando a forma de pensar. E para você mudar a forma de pensar, você tem que estar atento. Você tem que estar presente, tem que estar consciente em cada ato que você faz. Mas você vai falar, Alexandre, não é possível, olha tudo que acontece à nossa volta, olha o nosso país, nossa política, nossa economia, olha as pessoas, olha isso, tudo lá fora, e de novo, esse lá fora está te limitando. Aí vamos pegar Viktor Frankl, psicólogo, ou psiquiatra, posso estar confundindo os nomes. Ele viveu no Holocausto, ele viveu num campo de concentração. E ele escreveu algumas obras, e A Vida Sem Sentido é maravilhosa, onde ele traz que em meio ao holocausto, concentração, que provavelmente é muito mais difícil do que nós estamos vivendo hoje, passar por isso, e ele conseguiu passar por isso, trazendo uma ideia de que ninguém pode tirar sua liberdade de decisão. Entre o que acontece com você, que chega de fora, e o que você vai responder para o mundo, tem um espaço. E é nesse espaço onde você tem a liberdade de fazer o que você acha que tem que ser feito. Independente do que está chegando, a decisão é sua. Então, se o que está vindo de fora te limita, é porque você deu a liberdade de te escravizar e te limitar. Se o que está chegando de fora, você olhou, respirou, percebeu e falou, não, mas quem manda na minha vida sou eu, e eu vou fazer assim, você está tendo a liberdade de fazer o que você quer e sendo ilimitado, sendo divino. É igual os dois tipos de sonho. Quem está sonhando é o ego, escasso, pequeno, que não sei, eu tenho dúvida. E o outro, quem está sonhando, é a fé. É o espírito, é a alma, é o divino em você. E aí é um estado diferente de vibrar no mesmo sonho. E essa é a diferença. Presente, consciente, prestando atenção em cada fala, cada olhar, cada ouvir, cada respirar, cada atuar, cada conversa, cada pensamento seu tem intenção. Tem controle seu do que você deseja, do que você quer. E essa reflexão eu queria trazer aqui hoje. Você pode sonhar, você pode ter metas, você pode desejar, mas quem está desejando, quem está sonhando é o ego, é o divino, é o espírito, é a sua fé, a sua alma. Talvez você não receba aquilo que você está desejando, aquilo que você está sonhando. Talvez não chegue para você aquilo, porque nós somos limitados, nós nos limitamos no estado que nós nos encontramos pelas crenças, cultura e sociedade que estamos hoje. Mas se você se comportar num estado para alcançar esse seu desejo, com alma, com espírito, talvez novas portas se abram, novas possibilidades que você nem imaginava nessa limitação que você vive. E você vai se deslumbrar com uma vida maravilhosa, com encontros maravilhosos, com acontecimentos maravilhosos, pelo estado de frequência, por novas realidades colapsando na sua vida devido a um observador diferente no estado de hoje. Por você estar trabalhando no agora, que é a única coisa que você tem, em ser diferente, ser ilimitado, em ser feliz, alegre, confiante, com fé. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Entendendo de que é possível, o que é que seja, é possível. Mas o from, como diz Murilo Gun, da onde é esse from? Está vindo da onde esse desejo? Quem está desejando?
e tenha certeza que a vida será diferente. E aí, voltando a Michael Phelps, esse cara ganhou 23 medalhas olímpicas. Falar pra qualquer um, ganha 23 medalhas olímpicas, fala, você tá louco, isso é impossível. Mas para ele não foi. Mas ele só não desejou as 23 medalhas olímpicas. Não era o ego dele querendo 23 medalhas olímpicas. Esse cara caiu todo dia na piscina, 5 horas da manhã, desde que ele decidiu ser um atleta olímpico. Não tinha aniversário, não tinha festa, não tinha final de ano, não tinha Natal, não tinha isso para ele. O externo não limitava ele. Ele caía todo dia na piscina. Nos dias que ele tinha menos vontade de cair, ele fazia o melhor tempo dele. Então ele estava sendo um atleta olímpico de 23 medalhas todos os dias, independente de ter chegado lá ou não. O problema é que nós vivemos uma vida com expectativa de um monte de coisa para chegar até nós, mas nós não vivemos hoje essa pessoa que nós queremos ser. Essa vida que nós queremos ter, nós não vivemos ela hoje, cheio de desculpas, de limitações. Então eu quero deixar algumas grandes perguntas para você. Quais limites vivem em você que não foi você que colocou? Que limites que não são seus, que alguém inseriu isso em você nesse seu software? Qual é a pessoa, qual é a vida que está esperando ali, ó, se aquecendo para entrar em jogo, mas não entra porque o seu limite está impedindo há tantos anos? Que vida é essa? Que pessoa é essa? Se você pudesse largar esse limite que você se impôs, ou esses limites que você se impôs, hoje, soltei, desapeguei, não quero mais. Como seria a sua vida hoje, essa semana, mês, ou daqui a 5 anos? Quem seria essa pessoa? Como é que seria essa vida? Acho que vale essa reflexão. Ei, você é filho de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus. Você é ilimitado. Você é infinito. O reino dos céus está dentro de vós. Está tudo aí. Só deixa expandir, deixa fluir. Traga aquela força daquela criança desbravadora que chegou nesse mundo e aprendeu a andar, comer, falar, brincar, escalar, caiu, levantou. Vamos, deixa surgir essa força dentro de você. Essa reflexão que eu queria trazer hoje, que possamos ser ilimitados para expandir e transmitir isso cada vez mais para esse mundo, para as pessoas, e fazendo o nosso papel e cumprindo o nosso existir aqui nesse planeta com maestria. Um grande beijo no seu coração, fique com Deus, uma boa semana.